Olá, sejam todos muito bem-vindos à edição de hoje do Visão 360, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claronet no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Em pauta hoje no Visão 360, a qualidade da formação médica no Brasil. Após a divulgação dos resultados do ENAMED, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, mais de 30% dos cursos de medicina foram reprovados pelo MEC, acendendo um alerta sobre a expansão desordenada do ensino superior e os riscos para a segurança dos pacientes. Ao todo, 107 dos 351 cursos avaliados tiveram notas insatisfatórias e podem enfrentar penalidades. O que explica esse desempenho preocupante? A expansão do ensino privado comprometeu a qualidade? E como garantir uma formação médica segura, ética e eficiente para a população? São várias perguntas, né? Talvez não tenhamos respostas para todas elas, mas é importante jogar luz sobre essa discussão. E vamos falar mais especificamente do cenário aqui no Rio Grande do Sul. E para falarmos sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio a integrante do Núcleo de Ética do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Simers, Tatiana Della Justina. Muito obrigado pela sua presença aqui, seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos falar desse assunto que é tão importante, né? Se realmente o aumento da quantidade de cursos prejudica ou se há um desordenamento dentro destes próprios cursos que pode ser contornado, mas até que ponto isso preocupa a todos nós, população, que precisamos de atendimento especializado, de médicos de qualidade. Em seguida, vamos à nossa pauta, porque antes tem as informações do Momento 360. A arrecadação federal bateu o recorde em 2025, atingindo 2,890 bilhões de reais, segundo a Receita Federal. O valor representa crescimento real de 3,75% em relação ao ano anterior. Serviços, massa salarial e impostos sobre apostas online impulsionaram o resultado. Apesar do avanço, há sinais de desaceleração na indústria e na venda de bens. E o STF arquivou o inquérito contra 2 delegados da Polícia Rodoviária Federal suspeitos de blitz nas eleições de 2022. Mas blitz naquele sentido de prejudicar o trânsito dos eleitores. A decisão seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da República, que apontou falta de provas para sustentar as acusações. O caso integra as investigações sobre a tentativa de interferência no processo eleitoral. Outros envolvidos, já condenados, tiveram as ações trancadas para evitar dupla punição. E para finalizarmos as informações, as notícias do Momento 360, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou em Davos a criação de um Conselho de Paz para atuar na reconstrução de Gaza. Apesar do discurso otimista, vários países, incluindo o Brasil, ainda não responderam ao convite. O grupo reúne 22 nações, mas enfrenta críticas quanto à sua legitimidade internacional. Para integrar o Conselho de forma permanente, será exigida uma contribuição financeira bilionária. E aqui a grande discussão é se os Estados Unidos, na verdade, não querem para si funções que deveriam ser da ONU. Estaria deslegitimando ações que seriam da Organização das Nações
unidas. Bom, este assunto vai muito longe e, é claro, nós vamos continuar acompanhando aqui no Visão 360. Um intervalo e já voltamos falando sobre a qualidade dos cursos de medicina aqui no estado. O exame apontou que existem instituições que estão com a qualidade preocupante. É rápido e já voltamos. O Visão 360 de hoje fala de um assunto muito importante e, por que não dizer, preocupante: a avaliação dos cursos de medicina. O Ministério da Educação e Cultura faz essa avaliação regularmente. Um exame é aplicado justamente para que os estudantes comprovem qual é a qualificação das instituições. Pois neste último exame, 3 instituições aqui do Rio Grande do Sul apresentaram nota 2, considerada baixa. Uma nota, vamos deixar assim, um termo de preocupante, por que não? Mas com necessidade de melhorias. Nós recebemos hoje aqui no estúdio a Tatiana Della Giustina, que é integrante do Núcleo de Ética do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, muito obrigado. E aqui eu destaco Ubra, Univates e Atitus. 3 instituições que tiveram avaliação de nível 2, considerado insuficiente. E aí, eu já lhe questiono, o Simers, como avalia este resultado? Pois é, em primeiro lugar, eu devo te dizer que nós temos que fazer uma pequena contextualização do problema, que não é uma coisa solta, tá? Eu te diria o seguinte: o MEC é um órgão governamental, é o MEC que cria as faculdades, tá? Existe uma realidade fática e uma narrativa política. A narrativa política sempre é assim: faltam médicos. Eu escuto isso há muitos anos, porque faltam médicos. Então, nós precisamos fazer mais faculdade de medicina. E vamos indo. Então, desde 1997, para ter uma ideia, vamos deixar esse ano, mas a década de 90 exemplifica bem, tinha 100 faculdades de medicina no Brasil. Nós passamos agora, 2026, nós temos quase 500. De 100 para 500. Para 500. Mas a população não cresceu 5 vezes. Não cresceu 5 vezes. Então, o que aconteceu? Povoaram de faculdades de medicina esse nosso país, né? Sem necessidade mesmo, como deveria ser. Porque essas faculdades, elas têm deficiência na sua infraestrutura, elas têm campos de prática deficientes também, então, para os estágios, enfim, aonde o estudante vai praticar, e muitas não têm hospital-escola. Isso é realidade em todo o Brasil. Então, na verdade, essa narrativa política é dizer que tem que justificar essa abertura de escolas dizendo que está faltando médico. Mas, na verdade, não está. O que falta? Distribuição dos médicos. Como vão ser distribuídos? Nos lugares onde mais precisa. Mas isso é uma coisa que o Conselho Federal de Medicina e todas as entidades médicas já enxergaram isso, já informaram isso para os órgãos governamentais, mas não entra na cabeça dos órgãos governamentais, entendeu? Então, realmente, assim, o que mais preocupa é que, desde a moratória, que tinha uma portaria no MEC de 2018, no tempo do governo Temer, tá? Portaria 328, que era 5 anos sem abertura de novas escolas, foi até abril de 2023. Eu até acompanhei, na época eu era conselheira federal, nós visitamos o MEC antes de essa moratória terminar, para explicar para o ministro, né, olha, por que não deve abrir mais escolas? Olha, já temos suficientes e tal.
já tinha liminares na Justiça, muitas liminares, que acabaram sendo julgadas pelo STF, maioria de forma positiva, e aí começou a se formar diversas escolas, né? A mais do que deveria ter. Essa é mais ou menos a contextualização para vocês. Essa questão da má distribuição é uma coisa que é de certa forma lógica, que em grandes centros exista maior quantidade de mão de obra e nos locais, por exemplo, mais afastados, menos mão de obra, né? Agora, só para abrir um parênteses, como é que se faz para melhorar essa distribuição? A senhora que tem experiência no assunto, porque oferecer um emprego lá na fronteira, para quem não quer ir para a fronteira, eu não sei como fazer para que esse profissional se estabeleça lá. E talvez isso seja o pensamento político. Vamos abrir uma faculdade aqui na fronteira, que a gente vai formar mão de obra e esse profissional vai ficar aqui. Não é só isso, porque envolve também a iniciativa privada, né? Tem a maioria dessas escolas deficitárias são privadas. Sim, mas elas objetivam o lucro, né? Objetivam o lucro. Então, outra questão. Então, nós médicos estamos assim entre o mar e o rochedo, entende? De um lado, a iniciativa privada, que acha que tem que fazer escolas e tal. Do outro lado, o governo, né, do ponto de vista do MEC, que achou que tinha que ter. Tanto que aquele famigerado projeto Mais Médicos era porque eles tinham que ter uma satisfação, digamos assim, para dar, olha, o que vocês estão buscando com a vinda de outros profissionais para cá, que a gente nem sabia se eram médicos ou não, mais médicos, tá? Tu me perguntaste sobre a distribuição. E eu te digo que não tem mágica nenhuma, absolutamente nenhuma mágica. A única coisa que deve ser feita, as únicas coisas, primeiro, o orçamento, o financiamento do SUS tem que ser diferente, tem que ser realmente um financiamento que cubra as despesas de saúde pública, né? Que hoje em dia sempre foi deficitário. Desde que se criou o SUS, criaram, mas o orçamento ficou assim. Da onde vai sair, né? Tem que ser uma parte do município, outra parte do estado, outra parte federal, e aí ficou nessa discussão, nunca ficou aceitável. E a segunda coisa, que seria uma coisa mais complexa, depende de uma proposta de emenda constitucional, que até já existe, para a carreira médica de Estado. Porque só se consegue relocar as pessoas nessas condições. Claro que, contornando tudo isso, tu tens que melhorar a infraestrutura de saúde, com verba, né, para a saúde pública melhorar os hospitais no interior, melhorar as unidades básicas de saúde, melhorar tudo isso. Porque o que nós temos hoje é vergonhoso, é uma estrutura pejotizada em função de OSs, que trabalham para prefeituras, e aí essas OS subempregam e precarizam os vínculos de trabalho médico, demitem os médicos quando quiserem. Então, isso é um grande problema, que o Simers está sempre em cima disso. E nós tivemos, inclusive, casos recentes agora, né, de denúncias, de escândalos, inclusive, envolvendo empresas que fazem justamente ou deveriam fazer a gestão, mas a gestão não é bem isso que a gente acompanhou aí, né? Exatamente. Com alguns escândalos. Deixa eu só falar a respeito da doutora Tatiana, porque ela tem uma ampla folha de serviços prestados, né? Otorrinolaringologista de formação, né? Primeira mulher médica eleita conselheira federal de medicina pelo Rio Grande do Sul, 19 e 24, né? E segue contribuindo ativamente para o fortalecimento da ética e da defesa profissional. Agora, estamos falando com o integrante do Núcleo de Ética Médica do Simers e diretora de defesa profissional da ASSOGOT, que seria a Associação Gaúcha de Otorrinolaringologistas. E eu também faço parte da Associação Brasileira de Otorrino, também na defesa profissional. Certo. Então, tem autoridade mais do que suficiente para a gente considerar alguns números aqui. No país inteiro, mais de 89 mil estudantes fizeram essa prestação deste exame, né? São instituições que têm ingerência direta do poder público, federal, enfim,
e outras que são privadas. Privadas. No caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, são 3 instituições privadas. Olhando para essas instituições, o que é necessário fazer, na sua opinião? É fiscalização? É o governo mesmo que tem que puxar a orelha dessas instituições? É o sindicato que tem que pressionar? Como é que se resolve a insuficiência que foi verificada? Essa insuficiência eu considero muito grave, porque significa dizer que nessas 3 universidades aqui no Rio Grande do Sul e mais em outras tantas no Brasil, mas falando mais aqui no Rio Grande do Sul, o conceito 1 significa menos de 40% de acertos na prova. E o conceito 2 significa de 40% até 59,9%. Uma prova de 100 questões. Não chega nem a 60%. Teóricas, 100 questões. Aí tem algumas discussões pontuais, assim, que, não, mas não pode, porque segundo o MEC, em tese, eles têm que punir, né, essas universidades, porque se tem esse conceito 1 e 2, estão dentro da situação... Desculpa, é uma escala até 5, né? Escala até 5. Escala até 5. Então, você imagine que nós não estamos falando nem da metade. Exato. Por isso, esse índice que a doutora falou, até 59. Exatamente. Mas aí tem que considerar alguns aspectos ali. O fato é que elas tiraram nota 2. Nota 2, e aí tem punições, né? As punições é parar de ingressar alunos, né? Eles param de receber incentivos, né? O FIES, por exemplo, para de funcionar para essas faculdades. Depois tem uma outra punição, que é diminuir 50% das vagas e depois 25% das vagas. Mas isso veja bem, tudo discutível. Porque como não é uma lei, né? O ENAMED é uma portaria. O CFM ficou indignado com isso tudo, né? Porque não é possível que, vamos colocar aqui em nome de tantos formandos, né? 13.871, para ser bem exato no cálculo, tiveram esse resultado baixo. Já na hora da 13.800 conclusão... É muita gente, né? É muita gente. E esse ENAMED, ao contrário da prova de proficiência, que é uma coisa que é preconizada por entidades como o CFM, por exemplo, nesse caso aí nós temos 2 projetos de lei. Tem um projeto que tramita no Senado, que está bem adiantado, que é o projeto do astronauta Marcos Pontes. É o projeto de lei 2294 de 2024. Esse interfere na lei dos conselhos, então vai conceder o diploma apenas para o aluno o formado já, né, porque é para depois de formado, que fizer uma prova, uma avaliação e for aprovado, tiver um nível de conhecimento suficiente para poder receber o CRM, tá? Para poder atender a população nos seus aspectos, né, de saúde e a segurança dessa população, né? Então, eu acho que é uma preocupação, assim, absolutamente correta de uma entidade como é o Conselho Federal de Medicina, né? E tem também um projeto de lei do deputado Luizinho, que é médico, faz parte da Frente Parlamentar Mista da Medicina. O deputado Luizinho e o deputado Alan Garcês fizeram um projeto de lei, o 785 de 2024. O relator agora é o deputado Zacarias Calil. O relator do projeto no Senado é o senador Irã Gonçalves, que é o presidente da Frente Parlamentar Mista da Medicina. Então, é toda uma preocupação para que se tenha proficiência realmente, né? E que a pessoa não exerça a atividade se não tiver condições. Isso é muito grave, porque nós estamos falando de uma premissa básica, né, que é saúde, e nós não estamos falando só de gestão, nós estamos falando de formação. E até eu gostaria de reforçar, se a senhora me permite aqui, entre as possíveis punições, né, proibição do aumento de vagas, redução nessas vagas, suspensão do FIES e ProUni,
a possibilidade aquela dos estudantes ingressarem, né, no curso de medicina, que é caro, é considerado no Brasil o curso mais caro. Aí varia, logicamente, de instituição para instituição. Você imagine pagar R$12 mil, por exemplo, R$13 mil até por um curso de medicina, porque realmente ele é um curso caro. E até suspensão do ingresso de alunos, que seria uma punição máxima. Mas a senhora crê nesse tipo de punição? Para falar a verdade, eu acho muito difícil, porque vai ter agora um mês para que as universidades que foram apontadas como tendo esse nível de notas se justifiquem. Tem algum engano aqui, não é bem isso. Nós ficamos nesse posto aqui com conceito 2, mas não é bem isso. Aqui no Rio Grande do Sul, felizmente, nós temos só conceito 2 aqui, né? As piores, em termos de conceito, chegam no conceito 2. Mas, de qualquer maneira, um dado importante para a nossa estatística aqui, 24 dos cursos no Brasil com nota 1, 17 são privados. Muito. E 83 cursos no Brasil inteiro, de nota 2, 72 são privados. É muito. Muito. Isso já não é um sinal amarelo, isso aí já é quase sinal vermelho. Sinal vermelho. Então, isso para nós, de certa forma, digo nós médicos, né, não é uma surpresa, porque só podia dar nisso. Se tu tem uma escola médica que não tem condições, não tem uma infraestrutura adequada, que não é fiscalizado dentro do campo de prática de estágio, que não tem hospital-escola, não pode estar certo isso. Lá adiante vai produzir formandos que não têm condições, né? Quando a gente fala em crise de saúde, claro que é crise de gestão, mas nós não precisaríamos falar aqui da crise de qualidade, né? Que certamente é uma coisa que pode separar a própria vida da morte das pessoas. Desculpe, eu estava olhando aqui, porque nós temos posicionamento oficial dessas instituições, né? Uhum. E eu gostaria apenas, porque é uma questão também jornalisticamente que nós temos que levar em conta, né? Claro. Da posição que todas elas foram emitidas em notas através dessas instituições. E aqui eu começo pela UBRA, por exemplo, né? A UBRA avalia que o cenário indica uma possível divergência entre os critérios aplicados e o resultado atualmente publicado no sistema. E aí a universidade aponta que os dados objetivos indicam para uma pontuação compatível com nota mínima 3. Bom, aí diz que vai solicitar explicações ao MEC, enfim. A Univates, em Lajeado, assinala que a nota não reflete os dados dispostos em insumos publicados pelo próprio INEP em dezembro, nem as excelentes avaliações que o curso tem recebido. Também vai buscar explicações. E a Atitude salientou que o desempenho no exame, ao ser analisado isoladamente, não reflete a qualidade do curso. E fala aí do histórico de excelência, enfim. A semelhança entre as 3 notas é dizer o seguinte: o problema não é nosso, é do exame. Claro. É do exame e é do MEC. O que, resumindo, seria uma forma de se eximir da responsabilidade, ao meu ver. Não sei se você concorda com também. Tu estás absolutamente certo. É que isso depois, existe realmente um tempo para que as universidades se pronunciem. Se não me engano, é 30 dias que vão se pronunciar oficialmente, se defender disso, enfim, procurar não receber nenhuma punição. Agora, isso sendo judicializado, eu não sei quanto tempo vai levar. Sabe? Então. E não sei nem se todas essas que entraram, né, ou que vão entrar judicialmente, se não vão levar. E as demandas judiciais, elas são bem possíveis, porque nós temos outros casos, inclusive de próprios cursos que estão funcionando ou que há uma tentativa de fazer com que curso funcione também através de demandas judiciais. Pois é. Essa é a questão. E isso gera muita receita. Virou um grande comércio, curso de medicina? Eu acho que, infelizmente, né, para muitos, sim, né?
Não fosse isso, a ANUP, que é a Associação Nacional das Universidades Privadas, não estaria assim desesperada para não ter esse resultado publicado, né? Para que a rede de ensino privada não sofra soluções de continuidade em função dessa manifestação. E claro que vai ter, óbvio, né? Sim. A população toda sabe, vocês, né, do meio jornalístico sabem, né? As entidades médicas sabem agora, né? Então, isso é muito complexo. Até porque nós precisamos ver o outro lado da questão, que é o seguinte: tanto mídia, e eu acredito que os CIMERS, CREMERS, enfim, as entidades que cuidam do setor de saúde, têm maior interesse quando o assunto, por exemplo, é erro médico. E aqui eu falo como integrante da imprensa que em vários momentos já referiu, já fez reportagem, já apurou na justiça como estão os processos, enfim, de erros médicos. Um profissional mal formado, ele põe em xeque, de certa forma, toda uma categoria. É ou não é? Não, está certíssimo na tua conclusão. Na verdade, agora mudou a nomenclatura, não é mais erro médico. Isso, tá? exatamente. É danos materiais Isso. e morais decorrentes de serviços de saúde. Isso para evitar que sempre se atribuía ao médico, às vezes, questões que dependiam não só do médico. Porque são muitas variantes. São né? muitas variantes. Mas, de qualquer maneira, o que eu noto, eu tive uma experiência de 30 anos trabalhar no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul como perita, tá? Na minha área. E nós estávamos, de certa forma, vamos dizer, habituados, porque existem 3 situações de erro médico que um profissional pode ser condenado, né? Imperícia, imprudência e negligência. São essas 3 situações. A imprudência e a negligência são situações que não dependem da formação, necessariamente, tá? A pessoa pode ter uma excelente formação, mas foi negligente. O paciente chamou logo depois do procedimento cirúrgico, não atendeu o telefone, ou atendeu e achou que não era urgente, enfim, não avaliou bem. Acontece problema. Imprudência. Eu vou fazer uma cirurgia, mas os exames que me subsidiam, eu não pedi os exames adequados. Então, eu não sei nem qual é a extensão da lesão que eu vou fazer um procedimento cirúrgico. Por exemplo, isso é imprudência, tá? Agora, na época que eu trabalhei no tribunal, eram as 2 variáveis que a gente encontrava, porque não se tinha imperícia. A imperícia é justamente a pessoa não ter uma formação médica adequada e cometer uma ação que possa causar um prejuízo importante, né, para um paciente e inclusive, levar sequelas que podem ser mais graves ou menos graves e até a óbito. Pode acontecer. E é um risco real que nós vivemos hoje. Eu tenho muita curiosidade, imagino que você que está do outro lado deve ter também, em relação a um profissional que se forma, por exemplo, nessa circunstância, e depois ele vai buscar especialização, ele vai colocar o foco dele em determinada área. É como se alguém estivesse no processo escolar, mas não tivesse a base boa. Eu fico fazendo essa analogia. Mas como que esse profissional depois vai ser um especialista em algo, se lá atrás houve uma deficiência? Eu quero continuar nesse assunto, mas eu vou lhe pedir permissão para a gente fazer um rápido intervalo. Nós estamos com o tempo desse bloco estourado, mas já voltamos conversando com a doutora Tatiana Della Justina, que é integrante do Núcleo de Ética do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Nós estamos falando sobre a baixa qualidade em cursos de medicina depois de uma avaliação feita pelo MEC. É rápido e a gente já volta no Visão 360.
O Visão 360 está de volta falando sobre a qualidade dos cursos de medicina, depois do exame aplicado pelo Ministério da Educação e Cultura. Neste exame, 3 instituições aqui do estado tiveram nota 2, considerada insuficiente. Uma escala de 1 a 5, 3 instituições tiveram nota 2. E o perigo que isso significa para nós, população, enquanto clientes, enquanto pacientes? Estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Tatiana Della Giustina, que é integrante do Núcleo de Ética do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Estamos falando sobre estes riscos e eu até gostaria de frisar o seguinte: a doutora Tatiana, que é otorrinolaringologista, fez lá tantos anos de formação no curso de medicina, depois fez sua especialização, muito provavelmente com uma base muito boa, e seguiu por essa linha para ser uma profissional que hoje tem, eu até mencionei anteriormente, no bloco anterior, uma vasta ficha de serviços prestados. Ela falou há pouco, inclusive, do Tribunal de Justiça, que ela também prestou serviço, né, na área médica, como perita, né? Concursada. Pois então, aqui nós estamos falando de uma longa trajetória, calcada em muito estudo e em muitos, digamos assim, selos de qualidade. A partir do momento que nós temos um profissional que tirou essa nota 2, mas que de repente daqui a pouco vai se formar, como é que ele vai buscar essa especialização se ele tem deficiência na formação básica? Como é que funciona isso? A especialização na medicina, ela tem 2 formas de se obter. Se chama Registro de Qualificação de Especialidade, RQE. O RQE pode vir com uma residência médica, no meu caso, né? E pode vir com prova de título para a sociedade de especialidade, que eu também fiz, também tenho, tá? Mas poderia não ter, né? Porque é uma coisa ou outra. Então, essas 2 situações se tornam, veja bem, o que a gente contextualizou no início da nossa conversa. Como houve, quintuplicaram o número de faculdades de medicina, né, no Brasil todo. 100 para 500. Então, esse tipo de situação não gerou residência médica para essas vagas todas que as pessoas precisam. Isso é outra questão. Agora, esse ano passado, 2025, o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, lançou o programa mais especialista. Aqui tem especialistas, né? Que é uma coisa que eles ainda estão patinando, porque especialista tem 2 formas de ser, né? Do ponto de vista médico. E não pode ser feito a jato, porque tem residências que demoram 3 anos, outras demoram até 4 anos. Então, não é uma coisa assim, a jato. Não é de 2025 agora em 1 ano. Não. Né? E até se isso for tentado, é um absurdo para a segurança da população. Porque se já existe uma forma, inclusive legal, de se obter o registro de qualificação de especialidade, por que nós vamos partir para uma forma simplificada para poder agilizar e resolver o problema do governo? Isso não vai resolver nada, pelo contrário, vai criar muitos problemas. Então, a gente está pensando no que isso pode causar, né? Porque já esse excesso de escolas já causou bastante estrago, e se fizerem isso em relação às especialidades médicas, vai ser pior ainda. Se eu entro num avião, vou te dar um exemplo. Eu entro num avião, eu não quero pedir para o piloto do avião, perguntar para ele quantas horas de voo ele tem, se ele tem certificado aonde. Isso é uma coisa que eu imagino que a ANAC ou as agências específicas só vão liberar essa pessoa para ser piloto se ele tiver um número X de horas de voo, que eu não sei qual é, né? Mas para a segurança de todos os passageiros. Então, esse tipo de situação não pode o governo agir de uma forma assim
completamente aleatória, achando que pode resolver. Não pode. Não pode. As formações têm um tempo. Porque dentro da residência médica, você é treinado para poder atender os pacientes, para poder fazer uma anamnese correta, os procedimentos mais simples, os procedimentos mais complexos. A minha área agora são 3 anos de residência médica. Então, a formação médica ela é bem longa, bem extensa. Deve ser remunerada de acordo com uma dedicação tão grande assim. Eu não acho que o médico é melhor do que qualquer outro profissional, mas ele tem uma dedicação importante da vida dele, né? das horas de trabalho para aquela atividade. Então, e é uma atividade de risco para ele e atividade de risco também para os pacientes, porque está lidando com a vida e com a morte, e que não é uma coisa simples. É verdade, é verdade. Então, isso deve ser valorizado como deve ser fiscalizado. Essa fiscalização são os conselhos regionais que fazem, os conselhos regionais de medicina. Desculpa lhe interromper, mas é nessa seara também que entra a questão do Mais Médicos, porque vocês também abordam muito essa qualificação, né, duvidosa, digamos assim. Mas por quê? Porque o Mais Médicos entrou naquela mesma seara de dizer que estava faltando. Está faltando. Então, o que tem que fazer? Mais médicos. Na verdade, a gente sabe que não era isso, que tinha uma questão política pesada envolvendo esse programa. Tanto é que, depois que mudou o governo, a maioria deixou o país. Depois, os que ficaram tiveram que fazer revalidação, porque isso é regra. Em qualquer país que eu for, se eu quiser ser médica, trabalhar como médica, eu vou ter que revalidar o meu diploma. Isso não tem nada de especial. É uma rotina que deve ser cumprida por todos os que exercem a profissão. Então, aí tinha discussão, não, eles vão entrar direto. Lembra disso, né? Então, isso foi uma luta importante das entidades contra esse estado de coisas que também colocou a população em risco. Eles queriam que o Conselho avalizasse que as pessoas estavam trabalhando com habilitação suficiente, mas a habilitação só a partir de uma avaliação para se saber. Isso foi pacificado, né? Isso aí foi aparentemente resolvido, existe o revalida, é lei, inclusive, mas não tem discussão isso, né? A pessoa tem que ter. Sabe que a senhora falou essa questão, a própria analogia com o piloto, eu fiquei com isso martelando, né? Eu não vou entrar no voo e perguntar para o piloto, né? Cara, quais são as suas qualificações, quantas horas de voo, eu estou seguro, não estou seguro. A gente pode até buscar informações sobre médicos, e muitas vezes funciona assim, o médico por indicações, né? A gente vai procurar médicos, mas muitas vezes as pessoas não vão procurar médico por indicações e correm risco a partir do momento que um profissional não tiver a formação adequada. Exemplo disso, serviço de urgência. Tu sabe quem vai te atender? Não. Não tem Ninguém como. sabe. Então, o risco enorme para a sociedade é principalmente nesses serviços de urgência, porque aí tu não tem como procurar quem são as pessoas que estão ali, que estão atendendo ali. Claro que, em tese, existe uma série de regulações que as pessoas só vão trabalhar num determinado serviço se tiverem habilitação para tal. Agora, aí tu vai ter que contar com uma boa vontade do diretor técnico do hospital, que cumpra as resoluções do CFM sobre isso, né? Então, nada é assim tão simples, né? Estou falando do nosso país, né? Que tem muitas coisas que precisam, né? Fiscalização e precisa que alguém verifique. Né? O nosso país, bom, na verdade não é só o nosso, né? Não é só o nosso. O ser humano tem também um costume de julgar, pré-julgar, e muitas pessoas podem fazer um julgamento, um pré-julgamento de um certo protecionismo, né, dos próprios médicos, do próprio Simers, quando o assunto é esse.
que a senhora falaria? Não, eles estão defendendo quem, né, as grandes instituições já estabelecidas. O que a senhora falaria a respeito disso? Tu está me perguntando especificamente em relação relação ao corporativismo, o que está já estabelecido, não querendo que novas instituições se estabeleçam, que novos cursos sejam criados? Não, tem que criar coisas que... Primeiro, se existe necessidade para isso, tá? E, na hipótese de ser criado, tem que verificar se está em condições, aquelas regras básicas, assim, como é que é a infraestrutura, vai ter hospital-escola, vai ter campo de estágio ou não vai ter, entendeu? Então, essas coisas. Agora, também, a par disso, me parece até uma coisa óbvia. Por que tu vai criar 10 supermercados numa rua se os consumidores não mudou a conformação da rua, não tem mais edifícios do que já tinha, ou casas do que já tinha? Para que 10 supermercados numa rua? Entende? São coisas que não precisa. Agora, supermercado dá dinheiro? Provavelmente dá. Né? Então, essas escolas que são assim criadas assim da noite para o dia, sem maiores preocupações com o que é o correto, né? Isso está errado. Isso não é corporativismo, é preocupação com a saúde e a segurança. Tu querias entrar num hospital no interior, ou sei lá um sábado ou num domingo, chegar no hospital e ver que a pessoa que está te atendendo não tem a menor condição. Inclusive porque a relação de confiança é uma coisa também que deve orientar a relação médico e paciente, né? Mesmo que seja no pronto atendimento, que eu cheguei lá por algum infortúnio, por algum acidente, mas eu espero que aquela pessoa esteja em condições de tratar aquilo que eu tive, aquele problema que eu tive, né? Na sua experiência, nós estamos falando agora de aspectos pontuais da prova deste ano, tá? Mas nós temos já um histórico que, de repente, a senhora já tem um conhecimento já de um possível enfraquecimento da qualidade do ensino da medicina? Mas eu acho que isso aí é uma coisa que parece óbvia, né? Pelo que está acontecendo, né, no país, a gente está vendo. Todo número excessivo não é porque vai proteger a corporação, né? Não é corporativismo isso aí. Isso aí, os órgãos, cada entidade médica tem a sua função. De fato, o sindicato médico tem as suas prerrogativas de defesa dos médicos, né? O Conselho Regional de Medicina ele tem uma prerrogativa de fiscalização, mas o CIMERS também tem um órgão de ética, né? Um núcleo de ética, tem um núcleo de exercício legal da medicina, ele protege a sociedade também, né? Então, e tem também, por exemplo, a Associação Médica, que tem uma outra função, é mais em relação à parte de reunir sociedades médicas, proporcionar conhecimento técnico para esses colegas. Então, cada entidade tem a sua função, mas a gente tem que se preocupar, porque a responsabilidade das entidades saberem que a população está segura. Isso é responsabilidade. Bom, nós temos a obrigação de falar também com o público que daqui a pouco está pensando em cursar medicina. A orientação, qual seria? Porque nós temos muitas ofertas. E esse é o tema, é um dos temas da nossa conversa aqui. Mas qual seria a orientação para esse candidato a cursar medicina? Eu acho que esse candidato, ele tem muitas opções, né? Eu acho que ele deve ler bastante a respeito da profissão. É uma profissão que tem uma dedicação grande. Mesmo que tu tire férias, tu vai viajar, se tu estiveres num avião e alguém passar mal, e tu estás de férias, indo para o teu destino de férias, já me aconteceu, há algum médico a bordo, sim.
eu tenho que prestar o atendimento, eu fiz um juramento para isso. Então, é uma profissão que sacrifica muito a tua vida pessoal e familiar, tá? Tu tens que gostar muito daquilo que tu faz, porque envolve muito a gente. Mas, claro, é apaixonante. E tu poder ajudar as pessoas, apaixonante. Como tudo que tu vai fazer na vida, se tu vais procurar uma faculdade para estudar, tem que pesquisar os níveis. Por exemplo, as notas aqui, ó, é um parâmetro. Vou procurar estudar em uma universidade, vou tentar uma federal ou estadual. Mas se não conseguir, eu vou estudar numa universidade privada. Qual que eu gostaria? Que tem várias aqui no Rio Grande do Sul, né? E bem avaliadas, inclusive. Bem avaliadas. Várias delas, né? Bem avaliadas. A melhor avaliada é a PUC do Rio Grande do Sul. Isso. Que é, aliás, onde fiz a residência. Uhum. Então, eu acho que há várias opções. Hoje em dia, falta de informação não existe, né? O que a gente tem que selecionar são as boas informações, né? Que levem a gente para o caminho certo. A senhora tem esperança na melhora desses quadros? Agora, falando mais especificamente dessas análises, dessas provas. Eu tenho esperança que seja aprovado no Senado o exame de proficiência médica, que é chamado de, vamos colocar entre aspas, a OAB da medicina. Que é uma esperança, porque não vai receber CRM quem não passar naquela prova. Está na lei, no projeto de lei. Então, a lei sendo aprovada, ela já está em vias de ser aprovada, falta uma instância, o relator é um relator muito bom, que é o senador Irã Gonçalves. O autor desse projeto de lei é o senador Marcos Pontes, o senador astronauta. Então, foi muito bem elaborada. Foi, inclusive, elaborada de acordo com a Frente Parlamentar Mista da Medicina, as entidades médicas, o Conselho. Quer dizer, não é algo tirado assim do... Não. Foi muito bem elaborado para que ela tenha uma valia, para que se melhore o nível, né, dos médicos. Esse dado foi também algo que me chamou a atenção, a prova da OAB. A prova da OAB é um filtro, né, claro. Acaba sendo um filtro, tanto que várias pessoas cursam direito e muitas não conseguem a aprovação na chamada prova da OAB para ter a carteira, aquilo que a gente chama no jargão popular de ter o acesso, né, à carteira de advogado e poder, enfim, trabalhar, exercer a sua função. Né? Bom, eu quero muito lhe agradecer pela presença aqui hoje no Visão 360. Conversamos com a doutora Tatiana Della Justina, que é integrante do Núcleo de Ética do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. O nosso assunto é extremamente relevante e, claro, que nós vamos continuar dando atenção porque afeta a população de uma forma direta. Né, porque todo mundo tem alguém ou o nosso próprio amigo telespectador, telespectadora, precisou de atendimento médico, então todo mundo sabe da importância desta profissão. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui. Eu agradeço, muito obrigada. E o Visão 360 fica por aqui, agradecendo a sua companhia e sempre fica o convite, nos acompanhe das 9h30 às 10h30 da noite, com assuntos da nossa rotina que fazem a diferença na sociedade, sempre aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau!